Hoje nós iremos falar sobre as afecções femoropatelares e a ênfase aqui que vai ser dada e abordada é para no que diz respeito à instabilidade femoropatelar. Tá? Aqui nós vemos um exame clínico, tá? Se observa aqui um sinal, né, o teste, né, de Smile, um sinal de apreensão do paciente, que ele tem a sensação que a sua patela vai sair do lugar. Então, muitas vezes ele defende esse movimento, tentando impedir a mão do cirurgião, do ortopedista que está fazendo a avaliação aqui, de continuar fazendo esse movimento de lateralização da patela, enquanto está fazendo muitas vezes um movimento de flexão e extensão, e aí o paciente tem medo, porque ele tem a sensação de que vai acabar saindo, então, aqui a patela do lugar. Aqui também estamos observando isso, aqui um paciente durante também aqui o seu apoio de carga, se observa também esse aumento nesse momento, né, em valgo aqui, né, que também existe uma tendência, né, de lateralização aqui com relação à patela, e dependendo se não existir os elementos que sejam responsáveis por dar fazer a estabilização, tanto do ponto de vista, né, dinâmico ou estático, né, ou até mesmo a parte óssea que deu anteparo aqui, que impeça a patela de se mover lateralmente, isso poderá provocar uma luxação então, da patela nesses pacientes. E aqui a gente está vendo algumas imagens da articulação femoropatelar para ilustrar aqui então o início dessa nossa aula. Nós vamos começar fazendo algumas considerações com relação à parte da anatomia e com relação à parte biomecânica. A patela, ela é considerada o maior osso sesamoide que nós temos no corpo humano. Tá? Ela serve como uma região, né, que vai fazer um vínculo, né, desse mecanismo extensor, né, que vai fazer a ligação, vai estar como um elo de ligação aqui entre o quadríceps, né, e o ligamento da patela. Aqui a gente já comentou outras vezes, às vezes eu falo e comento sobre ligamento da patela, para aqueles, né, que gostam da parte anatômica ou de se referir de uma maneira adequada. A gente costuma dizer, eu como já por muitos anos também fui professor da parte de anatomia, a gente chama atenção de que a maneira correta, embora a gente encontre bastante na literatura americana lá, o tendão patelar, nós temos aqui um ligamento, então por isso se chama ligamento, né, patelar, o ligamento que é esse, ou ligamento da patela, ou ligamento patelar, que quando nós temos uma ligação entre dois ossos, nós temos o ligamento. Então aqui nós temos a parte óssea, que é na tuberosidade da tíbia, né? Então não precisa dizer tuberosidade anterior da tíbia, não é TAT, é tuberosidade da tíbia, porque tem a anterior, né? E a patela, que é um osso também, então por isso, ligamento da patela. Só um parêntese aqui para a gente conversar, mas não vamos esquecer que também na literatura também se fala bastante sobre tendão patelar, embora não seja a maneira correta anatômica de se falar. Outro elemento também que eu chamo a atenção aqui, também pela nômina, é com relação ao osso em si, que é a patela, né? Embora, quando nós vamos fazer um estudo em termos, a gente vai para a literatura, os franceses costumam utilizar na nômina a rótula, né? Então, rotuliano, tendão rotuliano, a rótula em si, né? Mas o nome antigo, na nômina antiga, que aqui no Brasil inclusive a nômina anatômica, para aqueles que estão se preparando para a prova de especialista, ela também faz parte, né, dos livros que são indicados lá para a prova, né, da SBOT, para a prova de especialista. Então, por isso que a gente, às vezes, fala e faz comentários a respeito da parte da nômina. Mas por que eu falo isso? Porque a escola francesa, vocês vão fazer pesquisa e busca, vocês vão encontrar como rótula, né? E na maioria, e demais, vocês vão encontrar como patela, né? Então, porque os americanos vão usar sobre
patelofemoral como articulação, e os franceses vão usar o termo utilizando da rótula, né? E fêmoro-patelar. Também uma outra questão em relação à articulação, se ela é patelofemoral ou se ela é fêmoro-patelar. Do ponto de vista anatômico também é correto, a gente sempre deve, né, se referir a um osso ou se referir a uma articulação baseado sempre pelo osso que está mais proximal, né, o que ele tem uma correlação mais central. E com isso, enquanto quem é mais proximal é o fêmur, né, e quem é mais distal é a patela. Mais uma vez, a influência da escola americana, se fala bastante em patelofemoral, né, mas o correto é a articulação fêmoro-patelar, ok? Bom, passadas essas comunicações anatômicas, vamos continuar aqui a respeito. A patela, então, ela funciona como esse elemento de ligação que a gente comentou aqui entre o quadríceps, né, e o ligamento da patela, né? E lembrem aqui, a patela ela é um pouco quanto estranha, às vezes a gente fica, né, pensando base, onde é que a gente pensa que fica a base? Que a base fica embaixo. Não, a patela ela é de cabeça para baixo, né, em termos da maneira como a gente costuma se referir como base, porque a base da patela fica nessa parte proximal da patela. E o ápice da patela fica aqui nessa parte inferior. Então nós temos o ápice aqui abaixo, né, que ele não tem cobertura cartilagínea, como a gente vê, a cartilagem vai estar nessa porção mais proximal, e essa porção aqui acima, ela é a base da patela, ok? Então, alguns se referem também, vocês vão encontrar bastante referência, porque o polo superior da patela, o polo inferior da patela. Mas, na nômina, mais uma vez, é a base da patela e o ápice, ok? Bom, veja o seguinte, 2/3, então, superiores, aqui a patela, a face posterior, essa aqui é a face posterior da patela, né? Então é a face que tem a cobertura de cartilagem que vai entrar em contato com o fêmur, né? Então, essa região do fêmur é chamada, né, muita gente então fala, porque a troca, mas o nome aqui na parte anatômica propriamente dita é a face patelar, né, face patelar do fêmur, ok? Então, essa região no fêmur que vai fazer contato com a patela, ok? Então, assim, o que nós temos? Essa parte de cartilagem, ela está nos 2/3 que são proximais aqui da patela, né? Ficam, então, começando da base, que é na parte superior, e desce aqui. Essa porção inferior, ela não tem cobertura de cartilagem, tá? Vejam, por exemplo, também, aqui, quando fala que existe essa referência, que a patela, ela tem a parte mais espessa de cartilagem do corpo humano. Então, essa espessura, ela é variável, tem lugares que dizem que pode chegar a 7 milímetros, outros a 10, 12, até 14 milímetros, né? Eu acho um pouco exagerado, mas claro, e também depende aqui, quando a gente faz traz esses números para vocês, também é importante que vocês levem, né, em consideração o biotipo da pessoa, né? Você não vai esperar uma patela com 14 milímetros, com 12 milímetros de espessura de cartilagem num indivíduo oriental, né, que tem um biotipo menor do que um indivíduo, né, por exemplo, vamos comparar um americano junto com um outro cidadão asiático que tenha eu estou falando não que não existam asiáticos também com biotipo maior, mas eu falo em termos da população em geral, você tem uma população, então, onde tem um joelho também de tamanho menor. E por que essas coisas são importantes na anatomia? Quando se fala também em técnicas cirúrgicas depois, então, muitas vezes, você tem que, aliás, o correto é que você sempre leve em consideração o tamanho, né, dos ossos da pessoa que você está atendendo. Então, se você vai fazer um procedimento cirúrgico, se de repente você vai fazer esse procedimento cirúrgico numa mulher que tem uma complexão física, né, mais franzina, né, mais com baixo peso, com uma estrutura óssea também menor, você deve cuidar, porque você pode
Muitas vezes, vou fazer um procedimento que vai fazer uma perfuração na patela para fazer uma fixação, para colocar, fazer a reconstrução do ligamento patelo-femoral. Então, tenho que cuidar também para não exagerar na largura do meu túnel, porque eu posso também enfraquecer essa patela e posso acabar causando uma fratura, né? Posso ter, depois do pós-operatório, aí uma complicação ainda maior ainda, ter uma fratura como consequência, né, como uma complicação do tratamento, ok? Muito bem, também chama atenção aqui a respeito da vascularização que nós temos, né, ao nível do joelho, uma vascularização bastante rica, como a gente pode observar aqui. Então, o joelho recebe vasos, né, da artéria genicular descendente aqui a artéria genicular, né, na parte medial e inferior, aqui nós temos na parte medial superior, essa é a parte lateral, que nós estamos vendo aqui a cabeça da fíbula, né, e também nós temos as artérias geniculadas, né, que vão fazer que formam esse plexo todo aqui do ponto de vista da vascularização arterial, e aqui a gente observa o complexo que acaba fazendo a irrigação da patela, né? Então isso também é importante quando se fala em procedimentos, né, do tipo, vamos fazer um release, uma liberação, né, do retináculo, alguma coisa assim. Você tem que cuidar porque você pode também fazer fazer a secção desses vasos e eles podem ter sangramentos também, né? Você pode ter um sangramento também de uma certa importância aqui, né? Depois, não que tenha importância de provocar risco de vida no paciente nem nada, mas pode gerar hematoma, pode gerar também uma quantidade, um acúmulo, né, desse sangue depois no pós-operatório, até mesmo na parte articular, extravasamento, né, também para a parte subcutânea. Bom, além disso, vamos dar uma olhada aqui, seguindo na parte anatômica. Observe o seguinte, aqui eu tenho, né, o mecanismo extensor. É muito importante a gente observar a patela, ela como osso, ela fica numa posição que ela depende muito do funcionamento, né, da estabilidade que é dada pela musculatura que se insere nela, enfim, por todo esse complexo, né, tanto da parte muscular, como de todos esses reforços aqui, capsulares, ligamentares, que tem em torno da mesma. Então, observe o seguinte, pode existir casos onde você tem uma musculatura que ela não está atuando de uma forma, ou existe um desequilíbrio muscular, e muitas vezes o paciente tem um episódio de falseio, ele já tinha uma hipotrofia nessa região, aí essa patela já fez uma subluxou, luxou aqui, e aí esse paciente vai para um atendimento, aí qual a conduta? Muitas vezes a conduta o pessoal vai e coloca uma tala, uma imobilização. O que isso vai provocar? Mais perda dessa musculatura, mais desequilíbrio ainda aqui. Então depois ele tira a tala e mais chances ainda ele tem de continuar com esse mecanismo, mais desequilibrado vai estar esse mecanismo aqui. Isso eu estou falando de situações assim mais leves, né? Porque, claro, se você associar isso a lesões mais graves, onde você pode ter uma ruptura do ligamento patelo-femoral medial, que tem um papel importante, né, um restritor aqui importante junto do retináculo aqui na parte medial, em sustentar a patela, né, no seu tracking, no seu trajeto normal. Então você pode fazer uma ruptura nessa área, você pode ter um desequilíbrio aqui, conforme eu comentei, né? A orientação das fibras também do chamado vasto medial oblíquo, que seria essa porção mais distal do vasto medial, né? Descrito lá nos trabalhos, né, por Houston, com uma angulação em torno de 55 graus, mais ou menos. Muitas vezes você pode ter essa musculatura já com uma hipotrofia. Então, esses elementos que vão se opor às forças de lateralização, esses elementos, musculares, eles são importantes no equilíbrio dinâmico aqui.
E isso pode provocar ruptura nessa região, na parte medial aqui, e mais um desequilíbrio, né, em relação à parte lateral. E aí, se você for associar isso a uma displasia, uma alteração, né, na parte lateral de contenção óssea, então aí você vai ter todos os ingredientes vão se somando. Tá? Então vejam aqui nós estamos falando a respeito das forças que acabam atuando aqui sobre a patela, os vetores que aqui tem, esse vetor inferior vai em direção do ligamento da patela, tá? Então esse vetor aqui vai em direção à tuberosidade da tíbia, e aqui a força então do reto anterior, e aí mais uma vez, aqueles indivíduos que têm um valgo também acentuado, isso são elementos que vão provocando, vão aumentando essa tensão em termos de lateralização dessa patela. E aí, se você não tiver um bom anteparo ósseo, aí você pode correr o risco, sim, associando todos esses elementos que eu estou comentando, vai fazendo com que esse indivíduo tenha uma tendência de lateralização da sua patela. E se chegarmos a um ponto onde já existe, num caso mais traumático, com uma ruptura, por exemplo, desses elementos contensores mediais, né, onde você faz uma ruptura do ligamento patelo-femoral aqui, né, o certo seria ligamento femoropatelar, né, mas vou falar conforme mais é utilizado aí pela escola norte-americana. Então, o ligamento patelo-femoral medial, se ele tiver uma ruptura, né, então você perdeu mais esse elemento que era responsável por manter essa estabilidade, se impedindo esse movimento de lateralização da patela. E aqui, você também pode, lá quando a gente for observar e falar na parte da avaliação clínica, você pode fazer dentro da sua avaliação, fazer movimentos de tracionar, né, essa patela lateralmente, no sentido de ver quanto, né, pode dividir ela aqui em 4 partes, por exemplo, e você vê quantos quadrantes desses aqui a patela consegue ir se deslocando lateralmente. E isso pode acontecer tanto por uma falta de estruturas mediais, né, como também pode acontecer devido a não ter uma contenção óssea, uma parede óssea aqui do côndilo lateral que seja suficiente e impeça esse movimento. E quando você junta os dois fatores, mais desequilíbrio você vai ter em relação à saída do ponto de vista lateral. Aqui é interessante a gente observar nessa imagem que nós temos aqui, é a relação, né, entre a patela e o fêmur. Então aqui nós temos a base da patela mais uma vez, o vértice dela aqui que é o ápice, essa porção, né, a ponta da patela mais inferior aqui que é o ápice, e veja que ela não tem área de comunicação, de contato com o fêmur. Agora veja o seguinte, quando o indivíduo está com o joelho estendido, essa patela ela está numa posição mais superior aqui. Ó. Estão vendo aqui? Ó, quando o indivíduo está lá em 0 grau, né? Então, não tem uma relação ainda com os côndilos. E aí aqui uma coisa que é interessante. Quanto mais alta for a patela, vamos entender essa parte da articulação femoropatelar. Eu digo agora, lembrei uma citação que muitas vezes colocam para o Einstein, é que quando se fala sobre especialista, é aquele indivíduo que você faz uma pergunta para o especialista. E o especialista, na hora que ele vai responder para você, ele responde com palavreado e com uma forma tão rebuscada que você não vai entender nada, né? Mas que você vai sair dali com a impressão que você é o culpado daquela história. Por que eu estou falando isso? Eu vou tentar aqui falar de uma maneira mais clara, com linguajar um pouco mais simples, né? Sair um pouquinho daquele linguajar mais refinado, né, do especialista. Isso não tira a qualidade, porque o objetivo é com que a gente entenda melhor aqui com relação à femoropatelar. Então, por isso eu vou falar para vocês um pouco mais simples. Vamos pensar, eu vou fazer um paralelo aqui, como se a femoropatelar nós estivéssemos falando de um trilho.
Então a patela está, quando o indivíduo está com o joelho em extensão, ninguém luxa a sua patela ou tem estabilidade com o joelho em extensão. Tá? Se o joelho estiver em extensão, não tem problema lá na fêmur-patelar. Porque geralmente, numa extensão completa, a patela está aqui acima ainda. Ela ainda não começou a ter contato com o fêmur. O problema acontece, veja o seguinte, quanto mais alta for a patela, tanto é que a escola francesa considera a altura da patela como um elemento também importante, né, em termos de ser um elemento que pode agravar mais os casos de instabilidade. Por quê? Quanto mais alta tiver essa patela, mais tempo ela vai demorar em termos, até que ela chegue e encoste nos côndilos, mais tempo ela vai demorar viajando até procurar encontrar esse trilho. E aí o que acontece? Se a patela é alta e esse trilho está longe, ele vai precisar fazer uma excursão maior até começar a achar esse trilho. Pode ser que quando ele já acha esse trilho, a patela já não está na posição mais adequada para chegar no centro desse trilho. Aí você pensa o seguinte, que vamos imaginar que o côndilo lateral ele seja displásico. Ou seja, o côndilo lateral ele não é elevado o suficiente para dar aquela estabilidade no trilho. Então é um trilho que ele é mais baixo. O que acontece? Uma patela alta tentando chegar nesse trilho, esse trilho não tem um bom suporte lateral, a chance dessa patela chegar ali, né, bastante instável e ela acabar saindo, né, é muito maior do que no indivíduo que tiver um trilho, né, uma configuração mais profunda da sua região da tróclea, que é a superfície da patela, né, do fêmur, né, que ele tenha isso que seja mais fundo e não tem uma patela tão alta, porque se a patela não for tão alta, já à medida que ele começa a fazer a sua flexão, ele já logo em seguida, já por em torno dos 20 graus, ele já vai acabar encontrando a patela. 20 aqui já fala em 30 graus, já está nessa região. Mas o ponto crítico, geralmente é o ponto inicial aqui, ok? Então, olha aqui o que acontece. Essas marcações que estão aqui relacionadas com a patela, elas têm a ver também com a relação, são valores médios, né? E que também, obviamente, vai existir alteração dessas áreas de contato, dependendo se o indivíduo tiver uma patela mais alta ou uma patela normal, ou o indivíduo tiver uma patela baixa, ok? Então, assim, patela baixa também você não vai ter queixas essas relacionadas com instabilidade aqui, né? Que é o que geralmente acaba acontecendo quando o indivíduo tem ou patela alta, se estiver associado à patela alta, mais a displasia do côndilo lateral. Então, veja o seguinte, quando ele começa a patela começa a fazer contato, ela começa nessa região aqui, ó, estão vendo? Que é essa região laranja, em 30 graus. Quando ela chega em 60, o indivíduo está nesta área aqui aproximadamente, que é a área de contato dele, na patela e no fêmur, em espelho. Quando ele estiver por volta de 90 graus, a área que a patela está em contato é aqui. E quando ele está em torno de 120 graus, ou seja, uma flexão já bem avançada do joelho, ele tem as áreas de toque da patela, vai estar tocando a parte que é mais proximal, mais próximo da base, e aqui nessa região, ok? Então, acho que isso aí é importante para ficar claro. Com relação ainda à anatomia, eu havia comentado com vocês a respeito dos estabilizadores, né, estáticos e dinâmicos e da arquitetura óssea. Então, como estabilizadores estáticos, nós vamos ter o tendão, né, do quadríceps, aqui formado, né, pelo tendão do reto anterior, pelo vasto lateral, medial e pelo intermédio. Isso tudo vai formar, então, o tendão do quadríceps. Temos o ligamento da patela, que também é um estabilizador estático aqui. E temos os retináculos, né? Sejam ele, retináculo lateral, né? O retináculo lateral ou medial, aqui é a parte medial. E aqui, então esses são os elementos estáticos, tá? E o ligamento, olha aqui o ligamento, né, fêmuro-patelar medial, ou pela escola americana
patelofemoral medial, né, que sai aqui da região da patela e vem para essa direção aqui, ok? Veja que ele se opõe à lateralização da patela. Tá? Essa incisão ela é feita na parte, foi dissecada essa porção medial aqui do côndilo. Então aqui está a articulação, lá está a patela, e aqui é a chegada do vasto medial oblíquo, nessas fibras mais distais, que nós vemos aqui, as fibras mais distais, vasto medial oblíquo. Aqui o reto e aqui o vasto lateral. Né? E a patela nessa região aqui. Tá? Aqui uma outra vista também vendo o ligamento patelofemoral, né? Medial. Então, e os estabilizadores dinâmicos? Quem são os estabilizadores dinâmicos? Eles são formados pela musculatura, o vasto medial, que é nessas fibras mais superiores, o vasto medial oblíquo, nessas fibras mais inferiores aqui, né? O vasto lateral e o reto, que nós vemos aqui, o vasto intermédio, que está abaixo aqui do reto anterior. E na arquitetura óssea, como a gente já viu antes, com aquele aspecto, do ponto de vista ósseo, que vai servir como um anteparo, né? A altura, então a altura do côndilo lateral, o côndilo medial, a profundidade, né, da tróclea, ou seja, a profundidade desse trílio, né? Isso vai dar a arquitetura óssea participando, estabilizando, né, a articulação femopatelar. Agora, mais algumas considerações. O membro inferior, ele tem geralmente esse valgo fisiológico, né, de 5, alguns dizem até 10 graus, alguns já vão um pouquinho mais, 15 graus. E dependendo também, geralmente, as mulheres, pela configuração da pelve da mulher, que é mais ampla também, né, e a mulher acaba tendo, para compensar isso, acaba tendo um valgismo maior, né. E esse valgo, ele acaba provocando, então, durante, né, a própria marcha, como a gente viu lá logo no início do primeiro slide, esse valgo fisiológico, ele provoca, né, aquele momento de valgo, e isso acaba levando uma tendência de lateralização da patela. Então, se você tem um valgo, né, e esse valgo, ele vai fazer com que haja uma tendência, né, de que haja um vetor de lateralização. E veja a importância de ter um anteparo, né, que o côndilo lateral ele tenha um desenvolvimento normal. Já nos indivíduos que têm uma hipoplasia, né, desse côndilo, ele vai estar propenso, né, e se ele tiver, então vai associando tudo isso. O valgo desse indivíduo, a retroversão lá do colo, né, a parte de anteversão do colo femoral, enfim, todo o processo, a quantidade de valgo, se essa tuberosidade da tíbia desse paciente, ela se encontra também num aspecto, né, mais lateralizado. Então, tudo isso vai fazer com que esse momento, né, da patela seja no sentido, o momento da força aqui vai ser no sentido de expulsar a patela de dentro desse trílio, ok? Então, equilíbrio vai depender, o equilíbrio dessa articulação, porque uma articulação femopatelar é uma articulação altamente dinâmica, né? De um equilíbrio, vai depender do equilíbrio dessas estruturas tanto ósseas como estruturas, né, que a gente já comentou antes, e os estabilizadores, tanto a parte muscular, né, e a gente viu os estabilizadores dinâmicos e os estáticos. Aqui, chamando atenção para vocês a respeito dos tipos, né, de patela, né? A patela com relação às suas superfícies, né, medial e lateral, aqui está medial, aqui está lateral, né? Então a gente tem só 10%, né, das patelas que tem esse tipo 1 aqui de Weisberg, né? E também foi alterada essa classificação depois, mais tarde, por Baumgart, onde ele colocou um quarto tipo também aqui, né? E onde nós temos o tipo 2, é um tipo que tem uma quantia também maior, cerca de 60%, onde tem uma predominância, né, maior aqui da patela, da porção lateral, em relação ao lado medial aqui da patela.
E até mesmo existe no tipo 3 aqui, nós temos praticamente esse lado aqui, ele é muito pouco, quase que inexiste aqui da superfície medial, enquanto que é um predomínio maior da patela nessa porção, na porção lateral. Aí aqui, depois nós temos aí o tipo 4 tudo mais, onde você pode ter até mesmo o chamado, né, boné, né, de caçador em si, né, que também são tipos de patela que também muitas vezes estão ligadas mais ligadas às instabilidades propriamente ditas. E aqui um outro papel importante que o quadríceps e a patela desempenha no mecanismo extensor. Tá? Então, ela aumenta cerca de 50% a força do quadríceps. E por que ela aumenta essa força do quadríceps? Porque se o quadríceps, vamos imaginar esse desenho sem a patela aqui. O quadríceps ele iria fazer um fulcro que ficaria aqui mais próximo, vejam, se ele descesse, ele desceria reto aqui, né? E ficaria mais próximo, e aqui ele desceria reto em direção à tuberosidade da tíbia. O que acontece com esse braço aqui? Né? Esse braço ficaria menor. Então o papel da patela, ela aumenta esse braço de alavanca aqui. E com isso aumenta a força, né? A resultante de força do quadríceps, então é maior com a presença da patela. Então, por isso que deve-se evitar, deve-se preservar a patela, deve-se, né, trabalhar para que não tenha que fazer uma patelectomia, porque já na patelectomia você vai perder de 30% a 50%, uns 30% você acaba perdendo, né, da força do quadríceps, né? Tá? Então, a patela tem um papel também mecânico em aumentar a potência, aqui, a resultante da força aqui do quadríceps, na articulação do joelho. Tá? E ela serve também aqui como um guia, né, para o tendão quadricipital, que nós temos aqui, né, e também uma proteção aqui para os côndilos, né, e a própria região da tróclea, que eu já falei para vocês, que é a região, a face patelar, né, do fêmur. Vamos passar agora para o exame clínico. Né? Nós já falamos, fizemos considerações anatômicas, fizemos também do ponto de vista da biomecânica, e vamos passar para a parte da avaliação clínica. Eu tive, né, a oportunidade, né, isso já há bastante tempo atrás, eu estava escrevendo um livro sobre semiologia do joelho e tive a oportunidade de convidar o Dr. Henri Dejour na época. Isso já se passaram mais de 20 anos, né, 21 anos propriamente dito, né, para que nós participássemos na confecção, então, desse livro, Semiologia do Joelho. Foi um CD-ROM, foi o primeiro CD-ROM em multimídia, né, no Brasil. Foi lançado no congresso lá em Curitiba, ainda com a presença do Dr. Henri Dejour, era era o convidado, né, da SBOT para o congresso. E nós tivemos a satisfação, juntamente com o Dr. Pose, que foi seu discípulo lá em Lyon, e que também sempre é conhecido na parte, obviamente, do joelho, e a nossa preocupação inicial com a semiologia do joelho. E também tive a oportunidade, em outro momento falarei também com vocês, eu tenho 2 livros, né, nessa área, um de semiologia e outro de artroscopia do joelho, também com uma das maiores autoridades mundiais, com o Dr. Fred Fu, né, esse a gente foi em 99, e também tive nesse mesmo projeto, eu convidei também para participar o Dr. Moisés Cohen, Dr. Abdala, que foi sobre essa parte do joelho. Mas por que eu estou conversando isso para vocês sobre semiologia? Porque hoje o que nós estamos abordando é a parte que envolve a instabilidade femoropatelar, né? Então vejam aqui, lá no CD-ROM eu vou mostrar algumas manobras que a gente já mostrava naquela época, né, sobre avaliação ligamentar, avaliação, né, em termos, né, meniscais, avaliações femoropatelar. Eu já me lembro na época que eu estou um pouco mudado, né, tinha alguns quilos a menos e um pouco de cabelo a mais, né, mas isso foi no lançamento lá em Curitiba. E eu me lembro que na época, mesmo em conversas e quando a gente comentava, aqui o Dr. Pose, outro autor também do livro, que
o doutor Dejur, ele era bastante reticente com relação à parte da avaliação clínica, né, dos testes propriamente ditos, do ponto de vista dos testes clínicos para avaliação da femoropatelar. Por quê? Porque, vocês vão ver depois por quê também, que, na verdade, ele fala muito em termos de critérios mais objetivos, né, que sejam, porque ele considerava, o doutor Dejur já faleceu, obviamente, mas a escola francesa lá continua, e o filho dele também, o David Dejur também continua, né, firme lá nas suas ideias, em termos que a avaliação clínica, muitas vezes, ela não te dá parâmetros, né, muito fidedignos em termos de você dizer, olha, com esse teste clínico, com esta manobra, eu posso fechar esse diagnóstico e posso, com isso, indicar, propriamente dito, e direcionar o meu tratamento baseado somente na parte da avaliação clínica. Então, por isso que eu fiz essa colocação aqui, porque a escola de Lyon, ela costuma levar bastante em consideração as avaliações baseadas na tomografia computadorizada, baseados, né, na determinação do TAGT, baseados na inclinação, né, na báscula, né, rotuliana, né, conforme eles comentam, com relação ao tilt, né, patelar, mas não feito na radiografia, mas sim baseado na tomografia computadorizada. Tá? Então, porque acredito que esses elementos dão parâmetros mais fidedignos para orientar o tratamento. Mas vamos continuar aqui com a nossa parte da história e a semiologia propriamente dita, mas eu fiz esse parênteses para chamar a atenção disso. Ou seja, os franceses, eles dão mais importância para a avaliação tomográfica, né, como fator importante, claro que associado com a queixa, das queixas de estabilidade, enfim, que o paciente apresenta. Não que não façam o exame clínico, claro que fazem, mas eles não dão uma importância lá tão grande, né, em termos do exame clínico das manobras. Tá? Bom, devemos investigar o que nós precisamos. Colher a história do paciente, saber se esse paciente tem histórias de problema femoropatelar. Esse paciente pode chegar com dor anterior no joelho, né? Essa dor pode ser em torno da patela, na parte então peripatelar, ele pode vir com queixa, ou pode se queixar de uma dor retropatelar que fica atrás da patela. Isso pode acontecer porque a instabilidade pode, de uma forma ou outra, episódios repetitivos ou subluxações, não necessariamente haja necessidade de haver uma luxação completa, mas quando existe uma subluxação ou mesmo nas luxações completas, você pode fazer lesões da cartilagem, fazer áreas, por exemplo, na ressonância magnética costuma aparecer bem claro áreas de contusão, de bone bruise, que é aquela contusão óssea, né, com alteração. Quando você faz a avaliação lá em T2, você vai ver que existe acúmulo de líquido tanto na patela, né, no osso subcondral da patela, como também acontece no caso no côndilo femoral. Né? Então a patela luxa para a lateral e existe uma força bastante grande, uma compressão junto desse côndilo lateral. Tá? Então, nós falamos sobre a parte da dor, que ela pode ser a dor direto relacionada com o próprio trauma, ou também já como uma consequência, sequelas dos traumas, né, seguidos ou repetitivos, né, da instabilidade. Essa instabilidade ela pode ser objetiva, né, que é aquela que é identificada no exame clínico. Você vai lá, examina, vê que existe imobilidade, que o paciente tem, né, enfim, que no exame próprio da patela você já vai observar com relação a isso. E também do ponto de vista subjetivo, que é aquele relatado para o paciente. Né? Então, também aquela sensação do paciente que vai sair fora do lugar, o seu joelho. Né? Então, pode ser referido para o paciente também como, olha, o meu joelho falseia, doutor. Né? Então, mas você tem que investigar um pouco mais. O que é esse falsear do joelho? Né? Para você também diferenciar dos falseios que podem acontecer por uma lesão ligamentar do cruzado anterior, por exemplo, o cruzado posterior, mas mais frequente lesão do cruzado anterior, com história de falseio. Você pode ter falseio também nos casos de um corpo livre articular. Né? Então, você pode ter um corpo livre articular que, um momento, ele
ele, né, muitos antigamente também chamavam de rato articular, né? Então, porque esses ratos articulares, eles saem e vão lá para o meio do côndilo, né? Daqui a pouco o paciente tem aquele falseio e ele se esconde de novo, ele vai para uma região, vai lá para a parte da cápsula posterior, vai para um recesso, né, lateral, enfim, vai para a região intercondilar e ele fica quieto lá por um tempo, de repente ele sai e dá outra história de falseio. Pode ser por um corpo livre articular. E até mesmo um corpo livre articular que tenha sido gerado numa luxação, numa subluxação, uma luxação de uma patela. Você pode ter no momento do episódio de uma luxação da patela, fazer uma lesão osteocondral, uma avulsão de um fragmento, né, de cartilagem, muitas vezes pode não aparecer, esse faz uma radiografia, você não enxerga, né? Mas se ele aparecer, se for destacado junto com a cartilagem também um fragmento ósseo, você pode ter um fragmento osteocondral, aí sim você pode enxergar na própria exame, na própria radiografia, você pode observar que existe lá um fragmento, né? Então, que pode, no momento, também se comportar como um corpo livre, né? Ou então, isso é que precisa ser deixar claro do que é esse falseio que o paciente relata, que esse falseio pode ser um falseio também provocado, né, pela instabilidade da patela. Ou seja, quando ele vai fazer o movimento, quando ele está fazendo com o joelho numa posição já de um tanto de flexão, e ele muitas vezes pode associar isso com o movimento de rotação, né? Ele faz uma rotação do tronco, o pé fica preso lá no solo, por exemplo, similar também como pode acontecer no LCA, né, onde você vai ter também um episódio onde o paciente vai ter uma sensação de falseio. Só que o falseio do LCA, aquela sensação que acaba acontecendo, é quando você tem o fascia lata fazendo, então, servindo como uma verdadeira corda e que vai fazer aquele movimento onde existe uma desaceleração abrupta, né, na velocidade que o côndilo está fazendo durante o movimento de flexão, extensão do joelho, vai haver uma aceleração, uma aceleração abrupta que não vai de acordo com o movimento. Isso é devido à perda do cruzado anterior. E isso é diferente do falseio que pode acontecer no caso de uma patela, né, porque tem uma displasia, uma displasia da tróclea, que pode fazer com que esse indivíduo tenha um episódio, então, de falseio. Crepitação pode estar presente também, sensação de areia, uma sensação pode estar acompanhada de uma sensação dolorosa ou não. O paciente pode dizer, doutor, eu sinto que tem um barulhinho como se tivesse areia no joelho, às vezes eu consigo ouvir, né? Pode ser inclusive audível, essa crepitação. E você, quando for para o exame clínico, você vai ver, você pode fazer manobras onde você coloca a mão, como se fosse a mão do especialista, é como se fosse um estetoscópio, porque você vai sentir, né, palpando sobre a região da patela e pedindo para o paciente fazer a flexoextensão, você vai sentir se existe crepitação ali ou não. E isso pode ser ampliado, essa sensação, se você oferecer resistência para o paciente ao movimento. Então, ofereça resistência ao movimento de extensão e você pode até mesmo, né, claro que não é algo adequado para você ficar fazendo, né, com muita frequência, porque obviamente você está aumentando a pressão ali sobre a área que tem a lesão condral. Bloqueio, então, a gente já comentou que pode ser por interposição de fragmento intraarticular, né, ou pela própria contratura muscular pode ocorrer. Pode acontecer também aumento de volume, né, quando existe um derrame articular ou edema, geralmente depois de um episódio de reagudização de uma luxação, né, no caso de uma luxação recidivante. E também aqui foi falado que é possível você ter como um sinal de cinema. O que é o sinal de cinema? Aqui nós colocamos lá, o indivíduo está no cinema, está muito bem, tranquilo, sentado, então essa posição de flexão do joelho pode levar à dor, né? A dor devido a fêmuro-patelar ficar numa posição, né, de compressão durante um tempo. Então, é aquela história, tem que fazer também diagnóstico diferencial de uma plica sinovial, né? Uma dobra de membrana sinovial medial, que é bastante frequente, né? Que o paciente pode
o paciente tem a dobra sinovial, mas não necessariamente ela seja sintomática. Então também tem que fazer em termos de diagnóstico diferencial, porque numa plica sintomática, o paciente tem um alívio quando ele, em vez de ficar sentado, ele estende então o joelho ou fica em pé, aí ele tem um alívio. Esse é o sinal do cinema. Aqui ainda quanto agora nós vamos passar para a inspeção. Temos que observar se existe algum desvio rotacional, se existe algum desvio, né, em termos de eixo, né, com relação ao membro inferior. Então não podemos avaliar o joelho simplesmente olhando para o joelho no caso de instabilidade femoro-patelar. Nós precisamos fazer uma avaliação do quadril. Muitas vezes esses pacientes podem ter alteração com relação ao ângulo, né, do fêmur. E a mesma coisa pode acontecer com relação aqui ao grau de valgismo, que você também precisa avaliar, e também se existe com relação ao pé, né? Se o pé está numa posição mais pronada, por exemplo, uma pronação, uma rotação mais lateral, um valgismo aumentado, tudo isso vai comprometer e vai fazer com que haja uma tendência da saída da patela, né? E isso ainda associado a uma hipoplasia do côndilo, então você tem todos os ingredientes para que o desastre aconteça, né? Então, devemos incluir então a pelve, o quadril, os pés, além do joelho, obviamente, né, na nossa avaliação da clínica. Avaliar o comprimento dos membros, se não existem, né, assimetrias. Avaliar o ângulo Q, que também, por exemplo, a escola americana, ela dá uma ênfase maior, uma importância maior com relação ao ângulo Q. Já a escola francesa, como ela se baseia bastante em termos do TAGT, né, que é a avaliação obtida, né, pela tomografia computadorizada, ela é mais fidedigna, essa avaliação pela tomografia computadorizada, do que propriamente o ângulo Q, porque de indivíduo para indivíduo, pode haver modificação na maneira com que ele faça o exame. Hoje ele examinou em 0 grau, em 30, né, em 15 graus de flexão, enfim. E, de repente, ele pode perder um pouco o parâmetro aqui, né? Então, o ângulo Q, ele é medido, né, a partir determinado. Nós vamos ver no vídeo ali o centro da patela, daí nós vamos ver aqui o centro da tuberosidade da tíbia, vai gerar uma linha para esse ângulo, vamos traçar uma linha, e depois uma outra linha que vai da espinha ilíaca antero-superior em direção ao centro da patela. Então esse ângulo que vai acabar formando o chamado ângulo Q, né, que é o ângulo quadricipital, Q do quadríceps. E o grau de mobilidade patelar, né, que é o glide test, que é o teste para avaliar quão móvel essa patela é. A gente já mostrou antes lá se ela vai mover um quarto, se ela vai mover uma polpa digital, se ela vai mover. Você pode dividir ali em 4 quadrantes e ver quanto que essa patela ela desliza, né, sobre a superfície do fêmur. E a palpação, né? Você pode mensurar a amplitude de movimento, tanto ativa ou passiva do paciente. Mensurar, então, também você deve observar e avaliar o ângulo fêmuro-poplíteo, né? Também ver se muitas vezes existem afecções que o paciente já fica numa posição com certo flexo, né, do seu joelho. Sempre fazer a avaliação de forma bilateral, avaliar também o joelho contralateral. A altura da patela, né, com o paciente numa posição sentada, e sempre procurar fazer esses testes de avaliações de forma comparativa. Muitas vezes o ideal você pode sentar o paciente na sua frente, na maca que permita que ele faça um movimento, né, bastante livre, e você observa o tracking patelar, como é que essa patela se movimenta desde a flexão até a extensão. E desde a extensão completa, quando ele vai fazendo a flexão, lembre que daí ele vai procurando aquele trilho que a gente comentou, e se essa patela faz algum tipo de movimento, algum tipo de instabilidade quando ela está tomando, porque depois que ela acha o seu trilho lá, aí você não costuma ter a luxação depois que essa patela já está encaixada, né? Geralmente acontece isso nos primeiros graus, quando ainda perde aquela referência. Identificar a localização da dor do paciente, se essa for a queixa, né, principal do paciente,
né? E se tiver derrame articular, também você pode testar aquele sinal, né, da rolha ou da tecla, que você palpa e aí você sente que tem derrame articular na articulação do joelho. Aí aqui mostram algumas manobras, a gente vai ver algumas manobras no vídeo. Essas manobras estão descritas na literatura, tem vídeos na internet e tem os vídeos aqui que a gente trouxe algumas manobras para mostrar para vocês, né, sendo realizadas aqui do CD-ROM esse com o de jure e com o pose. Aqui esse é o teste de apreensão, o teste de Smiley, é uma manobra em que você procura fazer, o avaliador procura com os polegares fazer a lateralização da patela, e ele pode associar também o movimento de tentar fazer a flexão, pode fazer também num formato que ele fique sentado, com o joelho, né, do paciente sobre o seu joelho, sobre a sua coxa, e aí ele vai fazendo movimento de extensão ou flexão e vai fazendo essa força para deslocar a patela lateralmente. E o paciente pode ter apreensão e não deixar você fazer o teste, né? Esse aqui é um outro teste, você faz a compressão, você empurra a patela distalmente e pede para o paciente contrair a musculatura, tá? Às vezes esse teste pode dar dor no paciente, porque às vezes você tem que cuidar que o paciente pode pinçar aqui a sinovial, que fica, né, entre o início da parte da bolsa da bolsa quadricipital na parte superior, né? E você deve cuidar para não fazer essa... E aí o paciente pode referir dor e não tem nada a ver com o problema do paciente. Também você pode observar como é o comportamento da patela, né, à medida que ele faz a contração da musculatura, se essa ascensão da patela ela é uniforme ou se tem lateralizações. Esse é um formato também de você fazer a avaliação, você faz uma certa flexão do joelho, veja que são os primeiros graus lá, então você já vai ter a patela, né, começando já a encontrar lá essa área e observa se o paciente tem dor, se tem apreensão principalmente, né? Esse aqui é uma outra, agora para fazer a avaliação do ângulo Q, do ângulo quadricipital, determina onde é que é o centro da tuberosidade, onde fica o centro da patela, né? E você já viu onde está baseado na espinha ilíaca lá entre o superior, e aí você vai colocar o seu goniômetro e vai fazer a leitura, né, desse ângulo aqui, né? Então, assim, alguns consideram de 12 graus, 15 graus, né? Mais ou menos isso. Mas quando esses graus vão ficando mais aumentados, quanto maior for esse ângulo Q, né, ele vai dizer que maior vai ser esse momento aqui em que vai haver essa tendência de lateralização, né, da patela. Porque quando você faz uma contração da musculatura, a tendência é que esse ângulo Q ele fique numa posição retilínea, né? Quem vai se opor a isso vai ser esse anteparo lateral. Se o indivíduo não tivesse, for hipoplásico, quando ele contrair, a tendência é que a patela acabe saindo, né? Então é isso aí, determinando o ângulo Q, ok? Outra com a observação, você deve olhar também aqui com relação ao trofismo do vasto medial, né? Aqui um atleta, né, um triatleta, esse não tem nenhum problema com relação ao trofismo, a massa muscular aqui ela está... E palpar também, além de observar, de inspecionar, você também pode palpar. Então vejam que em casos onde muitas vezes você tem luxação do joelho, uma luxação da patela, desculpe, né, a luxação da patela, você pode ter já a rotura do ligamento patelofemoral medial, e isso, além disso, você pode ter com isso um enfraquecimento também desse vasto medial, e você pode, com isso já existe uma tendência de lateralização, e se isso associado ainda à hipoplasia lá do côndilo lateral, então lá estão se criando todos os movimentos, todos os elementos para instabilidade. E aqui observando, pedindo para o paciente fazer a contração do quadríceps e observar, né, com relação a se existe à medida que essa musculatura contrai, se existe algum desvio aqui durante essa contração, né, com relação ao posicionamento dessa patela. E aqui avaliando o tracking patelar durante a flexoextensão.
Então, você pede para o paciente fazer a flexão, pede para ele fazer a extensão e você observa se existe algum tipo de movimento anômalo aí, né? Ok? Bom, vamos passar para a imaginologia, que é uma parte importante. Nós vimos então agora a parte clínica, vamos para a parte de imagens, né? E lembro que eu comentei com vocês que a escola francesa, ela gosta muito em termos de fêmuro-patelar, ela acredita bastante nas imagens obtidas principalmente na ressonância magnética. E na radiografia também, né? Quando ela faz a avaliação, essa correlação nos laterais, na avaliação lateral, e a gente vai comentar depois aqui, para avaliar o fundo, né, da gorge aqui, né, o fundo da tróclea, o fundo, né, dessa garganta aqui, né, que é dada pelo fundo da parte mais profunda entre a superfície do côndilo femoral lateral. Aqui, obviamente, vocês já devem saber, mas a gente sempre chama atenção quando vocês olharem um axial de joelho, na maioria das vezes sempre, ou na maioria das vezes sempre, na grande maioria das vezes vocês vão observar que o côndilo mais alto, você para saber que joelho é esse aqui, você olha qual é o côndilo mais alto aqui no axial. O côndilo mais alto é o côndilo lateral, tá? E o côndilo medial ele é mais baixo, tá? Só que isso, às vezes, essas diferenças, nós vamos ver aqui alguns casos com hipoplasia grande do côndilo lateral, então vai mudando essa morfologia que nós temos aqui, tá? Então, as incidências, então, pode ser em antero-posterior do joelho, né? No perfil do joelho, e o perfil é importante que os dois côndilos fiquem bem na posição em perfil, para permitir que você tenha uma avaliação bem acurada aqui com relação à profundidade da tróclea, né, a profundidade dessa região mais da superfície do fêmur, lá, patelar do fêmur, que você vai observar nessa imagem em perfil, ok? Então, nas radiografias, inicialmente vamos começar com as axiais, né? O axial de patela, nós temos então incidências de Merchan, incidências de Laurin, né? Então, vejam, aqui nós estamos observando, esse primeiro aqui é uma tomada aqui, uma incidência de Houston, o indivíduo fica em decúbito ventral, faz uma flexão do joelho e o raio entra inclinado aqui, ó. Veja uma flexão de 55 graus e o raio entra aqui e o chassi, o filme, né, da radiografia está aqui embaixo. Tá? E você obtém esse tipo de imagem aqui da fêmuro-patelar. Então você tem um ângulo lá do sulco em torno de 118 graus. Nessa outra incidência que nós temos aqui, é o tipo B de Merchan. Essa aqui, nós temos o raio, ele entra crânio-caudalmente, o chassi está aqui nessa região, e então teremos essa imagem aqui. A escola americana gosta bastante, né, de fazer a avaliação é o chamado ângulo aqui, né, do sulco por essa imagem. Ele fica em torno entre 138 e 142 graus, mais ou menos em torno de 140 graus aqui, tá? Por essa visão aqui, tá? E por que eu chamo a atenção aqui? Porque essa é uma forma de você poder avaliar, né, com relação à articulação femoro-patelar. Mas aí eu pelo menos costumo, uma preferência pessoal, dou mais atenção às imagens da tomografia, né, computadorizada. E vocês vão ver depois por quê. Porque as relações acabam sendo mais fidedignas quando a gente usa a parte posterior dos côndilos para fazer as mensurações, ok? E essa outra visão aqui, ó, essa outra incidência aqui é a incidência de Laurin, que é uma incidência caudocranial. Então, o raio vai entrar aqui e vem em direção cranial. E o indivíduo ele segura aqui o filme, né? O chassi com o filme da radiografia para fazer a radiografia. Então, é mais sensível, né, para avaliar então a subluxação aqui patelar. E essas são as imagens que você obtém. Na radiografia em perfil, né, nós temos que
tem várias coisas para a gente observar aqui. Uma delas é a altura da patela, né? Se nós temos uma patela que está numa altura normal, ou se nós temos uma patela que é baixa ou uma patela alta, né? Então aqui, por exemplo, nós temos, né, vamos formar as linhas, né, de Blumenstadt, e o correto é que a patela esteja dentro, né, dessas linhas. Então aqui assim a linha de Blumenstadt passa aqui. Se nós tivermos a patela tocando aqui nessa linha, nós já vamos ter uma patela baixa. Então vejam, a linha que é traçada, né, pela linha de Blumenstadt, que fica aqui, ela passa aqui ao nível do teto do intercôndilo, tá? E ela, então se ela tocar aqui o ápice da patela, pode chegar até o nível do ápice. Se o ápice da patela, que é essa porção mais inferior aqui, chamada também de polo inferior, se ela estiver abaixo desta linha, nós estamos falando de uma patela baixa, tá? Agora, se ela tiver mais alto daqui, né, se ela, agora com relação a uma outra linha que é traçada aqui, nós vamos ter a chamada patela alta, daí, ok? Isso aqui é a imagem, né, do fundo da tróclea, tá? Então é a imagem, a altura aqui do côndilo, e lá, nessa outra imagem, só que está com a cor preta aqui, seria o fundo da tróclea. Aqui com relação a determinar alguns índices aqui para avaliar também em relação à patela. Esse aqui é o índice de Insel-Salvati, onde você pega a maior distância que você tem aqui da patela, esse número 2 aqui, e você vai dividir pelo tamanho do comprimento aqui do tendão, né, que vai ficar aqui, na verdade é então, o ligamento da patela. Então, você vai pegar essa distância, vai dividir por esta que tem aqui, e o Insel-Salvati normal é de 0,8 e 1, que tem esse número aqui. Isso para determinar se a patela é alta ou não. Quando isso for maior do que esses valores, aí você vai ter uma patela considerada alta. Aqui é uma outra forma de determinar, que é o índice então de Blackburn-Peel. Esse você traça uma linha que ela passa aqui junto da superfície da tíbia. E essa linha, ela vai subir, você vai elevar dessa linha até a área da superfície articular, não é até a ponta da patela, aqui no ápice. É até onde começa a superfície articular. Aí você vai ter esta medida. E aí você vai pegar a medida da superfície articular e vai dividir por essa medida aqui. Então o B, né, sobre o A, e aí você vai ter o índice lá que vai acabar sendo formado, que se ele der em torno de 0,8 é o normal. Também quando começa a aumentar aqui, você vai estar falando em patela alta. E pela escola francesa, o que mais utilizado é o índice de Caton-Deschamps, que ele é formado pela borda aqui, aí vê o ponto aqui na borda anterior aqui da tíbia, e mede daqui até onde chega a superfície da patela, que é a superfície de cartilagínea. E aí você vai pegar então essa distância aqui, AP, vai dividir por essa distância AT, e você vai ter esse índice. E o normal é ficar entre 0,8 e 1,2. Se for também mais alto, serve para você determinar se o indivíduo tem uma patela alta ou uma patela baixa aqui. Tá? Quanto ainda, né, os exames agora em perfil absoluto, ou seja, naquelas radiografias que você tem que cuidar para que o côndilo medial e lateral não fique numa posição obliquada, você tem que fazer bem no perfil. Você vai ter, então, para avaliar, né, a altura, né, articular dos côndilos e a profundidade que existe aqui da tróclea, né, que é aquela região profunda, então, do fêmur que vai receber a patela. Veja que nós temos essa tipo A, onde nós temos aqui um sinal com relação ao sinal aqui do cruzamento. O cruzamento é da linha, né, que vem do fundo, seria o fundo, essa linha que está em marrom aqui, é a linha que vai fazer o fundo da tróclea. E essa linha que está em azul seria a linha que vai formar os côndilos aqui, né, o côndilo lateral, por exemplo. E aí você vai medir aqui qual é a altura. Então, o que nós temos? Uma tróclea rasa aqui nesse caso, porque é pequena ainda essa distância aqui, ok? Então esse é o tipo A com morfologia
A morfologia dos côndilos está mantida, dá para a gente identificar um côndilo medial aqui que é mais baixo, um côndilo lateral que é mais alto, mas ela ainda é rasa no tipo A. No tipo B, na linha do cruzamento, olha aqui, tá? O que a gente observa? Tem o sinal, então, aqui do cruzamento e tem um esporão aqui na parte superior, supratroclear, acima da tróclea, tem esse esporão aqui. E a tróclea tem essa característica mais plana, veja que ela já não tem aquela estrutura, né? Então veja, isso é como se fosse um trilho mais plano. Imagina que é mais difícil em termos de ter estabilidade pela parte óssea, né, lateral aqui do côndilo. No tipo C, que a gente está observando aqui, nós temos também no sinal aqui, né, do cruzamento, que nós temos aqui, da linha do fundo, com relação ao côndilo. E o que nós vamos observar? Olhem aqui, né? O côndilo medial, ele está hipoplásico, existe uma hipoplasia aqui desse côndilo medial. Bem parecido com a imagem aqui, observe essa imagem aqui, ó. Esse é o côndilo lateral, aqui é o côndilo medial. O côndilo lateral sempre é mais vertical. O côndilo lateral é mais vertical e mais alto. E o côndilo medial, ele é mais oblíquo aqui, ó. Estão vendo? Ele é mais oblíquo e mais baixo. E observe, essa característica parecida com o tipo C aqui, ok? E o tipo D, nós temos aqui o sinal de cruzamento, mas agora existe aqui, ó, vejam, ele tem o tipo de uma corcova aqui nessa região aqui. Então tem um esporão supratroclear aqui, a tróclea ela é assimétrica, aqui veja que ela é assimétrica, tá? E a união dos côndilos apresenta, ó, na hora da união do côndilo vem uma queda abrupta aqui na parte que seria do côndilo medial. Isso é o que a gente acaba vendo aqui nas radiografias no perfil, tá? Então veja, no tipo A, aqui, olha a linha de cruzamento, uma tróclea que é plana, certo? No tipo B, nós temos já esse esporão aqui na parte de cima e vemos o cruzamento onde que ele acaba acontecendo aqui. No tipo C, é esse que tem a hipoplasia do côndilo, né, do côndilo medial, e você vai ver um sinal de duplo contorno, tá? E aqui você vai ver no tipo D, ele tem essa grande área que vocês estão observando aqui também dessa corcova aqui em cima, e tem esse declive aqui grande quando a gente olha no axial. Nos exames de imagem aqui, com relação axial patelar, ele vai servir para identificar qual é o tipo de patela quando a gente leva em consideração a classificação de Wiesberg, tá? De Wiesberg. A classificação vai se basear, então, na localização, né, desta crista longitudinal. Então veja o seguinte, quais são os elementos que nós vamos considerar aqui? Ó? Côndilo lateral, ele vai receber uma cor aqui, tá? Aqui o fundo é esse que está na cor verde, que a gente vê aqui, né? E o côndilo medial está nessa cor vermelha aqui. E aí quando vocês olham essas mesmas imagens aqui, ó, você vê vermelho é o tipo C, você tem aqui o tipo, esse ponto vermelho medial está mais abaixo aqui, tá? Aqui o fundo da tróclea e aqui o côndilo lateral. Vejo aqui, numa tróclea do tipo, né, A, olha o que acontece. Está no fundo aqui, está o côndilo lateral e está o côndilo medial. Ok? Aqui, ainda nos exames de imagens, né, vejam que aqui uma tróclea, né, bastante rasa aqui nessa parte proximal, aqui mais abaixo que ela começa a ter um pouco de profundidade, mas na parte superior é bem rasa. E aqui, com relação também a se observar se ela está mais centrada ou não, se existe alguma subluxação e se existe também alguma inclinação, né, desta patela. Veja agora, nós vamos passar para a tomografia, né, aquele exame que é tão usado, referenciado e levado em consideração pela escola francesa. Vejam aqui, também ele serve para a gente avaliar os ângulos patelares. Então, como é que faz? Vê qual é a maior distância aqui da patela e estabelece uma linha, ok? E aí observa num corte aqui no fêmur,
bem na área onde é que fique, né, bem onde existe esse arco aqui romano, é sinal que a área onde que corresponde no joelho é a parte mais profunda aqui da região do intercôndilo. Então, o que você faz? Aqui você faz um corte. Esse corte você vai traçar uma linha, né, que vai formar um plano aqui. Essa linha 1 aqui, ó, ela vai passar então, atrás do côndilo lateral e atrás do côndilo medial. Então, essa linha aqui e a linha formada pela patela. Então, onde você juntar esses ângulos, o normal é que esse ângulo seja em torno de até 20 graus. Tá? Quando você tiver esses ângulos, à medida que eles vão aumentando, esses ângulos, veja, esse aqui já é um ângulo com 31 graus. Então, esse aqui é um ângulo normal e esse aqui, pelo menos, o ângulo de inclinação da patela, o ângulo da báscula patelar. Né? Então, esse é um ângulo que está dentro do normal, com 19 e 20 graus. Esse aqui já é um ângulo de 31 graus, ele mostra que essa patela ela está inclinada. Né? Então, existe uma báscula, um tilt, né, dessa patela aqui. Ok? E aqui é um outro elemento também que chama atenção. Muitas vezes, para você determinar essa inclinação, se você tiver uma patela alta, muitas vezes você precisa usar de 2 cortes. Um corte que você tenha essa melhor configuração do arco romano aqui, onde você vai passar. E aí, se essa patela for alta, de repente, quando você faz esse corte, não vai ser na mesma altura que você vai ter a patela aparecendo. Então, você vai precisar ir num corte mais superior, chegar ao nível da patela, fazer esse corte e sobrepor os 2 cortes e daí sim fazer a mensuração. E aqui com relação é quando você agora coloca, observem, você está colocando, né, um corte aqui a gente está observando lá o nível do joelho, a tomografia lá o nível do joelho, e essa mesma linha que está passando atrás do joelho lá, tá vendo? Então, essa linha, e olha aqui ao nível do colo do fêmur, né, em termos do ângulo de anteversão femoral. Olha o que acontece. Você passa daí uma linha aqui, que seja a linha de anteversão desse colo. Essa linha, você vai trazer ela em paralelo até que ela se encontre aqui, ó, veja, essa linha é paralelo a essa linha aqui que passou, que é paralela à linha da anteversão do colo. E é esse ângulo que você tem formado aqui embaixo. Esse é um ângulo que está dentro ainda do normal. Então, isso você vai para avaliar qual é o grau de anteversão. Lembre que também a quantidade de anteversão que você tem, né, em termos do colo, também é um fator que pode fazer lá o predispor para que facilite a instabilidade da femoropatelar. E agora a famosa TAGT, né, que é a distância que é formada entre o centro da tuberosidade e o centro da tuberosidade, né, da tíbia, e o centro, a parte mais profunda da tróclea. Então, como é que faz isso? Vamos lá de novo. Vocês estão vendo aqui um corte. Essa imagem aqui é um corte da tíbia. Olhem só essa imagem que está mais esclerótica aqui, né, com a mais branca. Então, foi um corte feito ao nível da tíbia, bem ao nível da tuberosidade. Então, essa aqui é a tuberosidade da tíbia. Então, você determina onde é que essa tuberosidade da tíbia, vê qual é o ponto mais, né, que seja representativo do centro dessa tuberosidade, que está aqui. Aqui está a tuberosidade, né? Então, o centro dela está aqui. Ok? Perfeito. Nós já determinamos um elemento. Agora já não está levando em consideração a patela, nós estamos levando em consideração a tíbia aqui para fazer o TAGT. E, então, eu defini, esse é o centro da tuberosidade da tíbia. Aí eu vou procurar o fêmur que está aqui. Esse é um outro corte agora ao nível do fêmur. E esse corte é escolhido também onde fica bem essa região desse arco romano. Aí o que eu faço? Eu vou procurar a parte do fundo da tróclea, né? O fundo esse aqui seria o côndilo lateral, aqui eu tenho o côndilo medial, e aqui eu tenho o fundo, né? Seria o centro da tróclea. Eu crio esse outro ponto. Aí eu faço que haja eu vou levantar uma perpendicular aqui, dessa linha que passa atrás dos 2 côndilos, ok? A mesma linha que passa atrás dos 2 côndilos aqui, ó,
quando a gente viu do ângulo de anteversão lá do fêmur e a relação com esse ângulo, né, bicondilar aqui, posterior do joelho. Então, o que acontece? Você levanta essa, traz até essa linha e aqui você tem um ponto. E aqui você tem o outro ponto que é do centro da tuberosidade. Aí você faz essa mensuração aqui em milímetros. O normal é que seja até em torno, aí também vocês vão encontrar variações nas referências, mas que colocam como até 15 graus é normal, de 15 a 20 graus você fica em observação, ele é borderline, e acima de 20 ele já mostra que a parte distal, né, que o TAGT está aumentado, né, está além do normal. Então outros dizem que, bom, é normal até 20 e acima de 20 é patológico, né? Então, se essa distância for mais de 20 milímetros, você tem um problema de alinhamento distal. Olha, pessoal, guardem bem isso. A complexidade que vai formando a fêmuro-patelar, ela leva problemas que são proximais, certo? Por exemplo, né, a gente já comentou lá se o indivíduo tem uma patela alta, se ele tem uma hipoplasia, né, do vasto medial oblíquo, se ele tem um desequilíbrio muscular, né, na parte mais proximal, que de repente você precisa fazer um release, ou quanto que existe de... Agora, se o problema está localizado na insuficiência ou na displasia da tróclea, é um outro problema da intermediário, ou se o problema ele é distal. O problema distal é quando a gente avalia com TAGT. Então, às vezes as pessoas querem uma resposta, um tipo de uma receita de bolo que é chegar ali e resolver. Eu me lembro ainda, antigamente, no auge, né, da chegada aqui das ideias da escola francesa, escola americana, a gente, né, participava em vários cursos dados pelo Dejur, pelo Walsh, pelo Walsh também, né, pelo Fulkerson, enfim, onde a gente via, muitas vezes no início, todo mundo estava tentando achar uma forma, vem cá, qual é a forma para a gente resolver as instabilidades, como se fosse uma coisa fácil, vamos resolver as instabilidades fêmuro-patelares. Aí ia lá, um dizia, não, tem que fazer release, faz um release que você vai resolver as instabilidades. Aí na artroscopia já tinha até uma faca específica para cortar já o retináculo lateral, você deixava para fazer isso no final do teu procedimento, mas antes você fazia todos os procedimentos internos e aí você no final fazia um release. Fazia um release que era para resolver a questão de instabilidade e coisa. Mas somente, muitas vezes fazia o release, mas não resolvia o problema. Ou então daí outros, não, vou fazer, o negócio é fazer a transferência da tuberosidade anterior. Aí ele ia lá, mexer na tuberosidade anterior, levava para cá ou para lá, mas não tinha parâmetros para isso, né? Então assim, por isso que a gente vai ver um pouco mais à frente, que nós temos que determinar onde está o problema. E onde tiver o problema é onde a gente vai atuar ou deve propor o tratamento baseado em onde está o problema. Então, se o problema for muscular, né, de desequilíbrio muscular, a gente pode resolver muito bem com a fisioterapia, com o reforço, enfim, com todo o trabalho muscular que pode ser feito, de controle muscular e melhorar as condições para esse paciente. Se o problema, também pode existir os problemas combinados. Se o problema for de um vasto lateral que está muito, né, uma força muito grande, tu pode diminuir com um pouco de release, embora o release cada vez se procure fazer menos, a indicação dele cada vez menor, principalmente como um procedimento único. De repente você pode ter um problema do vasto medial que você pode ganhar alguma coisa avançando um pouco mais o vasto medial. Então você pode fazer. Ah, eu tenho uma lesão do ligamento, lá do ligamento patelofemoral medial. Então você tem que atuar onde está o patelofemoral medial. Ah, mas além disso tudo, ainda tem uma TAGT aumentada, ou seja, eu tenho o posicionamento desse TAGT acima de 20 milímetros. Então aí, nesse caso, eu preciso fazer um realinhamento distal. Tá? Então, deu uma avançada no tratamento, mas é onde a gente faz a correlação entre todos esses exames que a gente está vendo de imagem, com a clínica, com exames de imagens, e para propor o tratamento para o paciente. Muito bem. Então veja agora aqui um caso onde você vai levar em consideração uma série de fatores. Vai levar em consideração o papel em termos de anteversão, né, aqui do colo femoral,
Você vai levar em consideração o tilt patelar, se existe uma inclinação patelar acima dos 20 graus. Tá? Você vai levar em consideração se essa distância do TAGT aqui ela está alterada. Então, provavelmente, você vai precisar fazer, quanto maior for essa distância, né? Então você vai ter que fazer um procedimento para reposicionar, né, medializar essa tuberosidade, mas cuidando também para não acabar diminuindo, né, ou levando ela para posterior aqui e perdendo o efeito, né, da parte mecânica, que é, por exemplo, a tuberosidade ela fica numa posição mais avançada aqui. Você tem que cuidar quando você faz a sua osteotomia para não perder esse posicionamento, senão você pode simplesmente você tirar daqui e jogar essa tuberosidade para uma posição aqui, então você pode estar perdendo também em termos de alavanca e de força desse quadríceps. Então tem que ter esse cuidado. Então você pode usar os princípios de Fulkerson muito bem em relação à adaptação na osteotomia que você pode fazer aqui. Então veja aqui, então eu tenho uma inclinação da patela, né? E se eu tiver uma TAGT alterada, uma inclinação, né, de forma alterada, eu tenho então que analisar todos esses elementos que eles vão participar quando eu for decidir em termos de tratamento para esses pacientes. Bom, vamos avançar aqui, ele não está querendo avançar aqui, deixa eu ver, passei mais um, eu acho que foi demais, vamos voltar um, tentei voltar um. Não está querendo comunicar aqui, Luiz. Vou avançar aqui no aviso dos nossos slides. Então, retrocede um primeiro para voltar naquele que estava, para a gente... Isso, agora vamos avançar. Isso. Então, e a ressonância? Quando é que a gente vai usar a ressonância magnética? Quando tiver uma suspeita que tem uma lesão cartilaginosa, uma lesão ligamentar, né? Se eu tiver... algum tipo de, por exemplo, olha isso aqui, né? Eu tenho uma lesão aqui em espelho, ó. Eu tenho, essa patela sofreu uma luxação patelar e esse lado aqui, durante a luxação, ele se choca com essa área aqui, ó, do côndilo lateral, estão vendo? Esse côndilo lateral, ele é aplanado, né? Tem uma displasia aqui, e isso acabou levando uma luxação, e quando luxou, vejo que tem aqui um bone bruise desse lado, e aqui também uma lesão em espelho também aqui, ó, tá? Alguns chamam lesão em beijo, né? Então aqui está uma lesão em espelho, né, que a gente vê nessa imagem, né, em T2. Então é importante a gente, e muitas vezes para que isso aqui, imagina, isso aqui vindo a impactar nessa área aqui, provavelmente o ligamento aqui patelofemoral, ele fez uma ruptura, né? Porque ele não tem essa elasticidade para permitir que ele venha até esse outro lado. Então, provavelmente, eu tenho lesão das estruturas mediais que fazem a contenção aqui, né? Não é de praxe você operar já de cara o primeiro episódio de luxação. Pode ser que você, num primeiro episódio, óbvio que vai reduzir, e vai dar tempo para que essa área desse ligamento, essa parte do complexo medial, ele cicatrize, né? Mas se ele cicatrizar, né, numa posição alongada, uma posição insuficiente, ele pode acabar, ou com mais de uma ou várias, à medida que existe a repetição dessas lesões, essa área aqui vai ficando cada vez menos efetiva, e com isso você tem grande possibilidade depois no futuro de ser necessário você voltar a dar uma contenção mecânica, né, aqui para essa parte medial com a reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Então é importante investigar o ligamento patelofemoral medial. Às vezes você pode ter também fratura ou avulsão, pode ter uma fratura condral nesse lado aqui, ou uma avulsão. Muitas vezes você numa radiografia, né, não na tomografia, na radiografia tu pode ver um fragmentinho ósseo aqui, né, preso junto, né, muitas vezes pode ser avulsionou aqui o ligamento patelofemoral. Pode esse fragmento, muitas vezes um fragmento condral, aí você tem indicação até na fase aguda de fazer intervenção, você pode ter uma fratura, um fragmento condral solto dentro da articulação do joelho, isso você pode enxergar na ressonância magnética. Então, nas luxações agudas, você deve investigar o sinal, né, de edema medular, de
na parte medial da patela que a gente mostrou ali, é o sinal esse de kissing, né? E é onde você tem essa imagem espelhada que a gente já comentou. E a lesão é provocada durante, muitas vezes, a redução, né, pela colisão dessas estruturas que foram citadas aqui. Elas ficam uma comprimindo a outra até que haja a redução. Bom, com relação ao diagnóstico, vamos ver, então, em termos do diagnóstico da afecção patelar. Então, é comum em pessoas com menos de 20 anos, tá? Trauma pode ser direto ou indireto. O indireto é o mais comum, como fator predisponente, que a gente já falou vários desses fatores. E diagnóstico, né, clínico, muitas vezes pode ter derrame, dor peripatelar medial, né, que é na área onde o ligamento pode sofrer a lesão. Radiografia pode estar normal ou apresentar fragmentos osteocondrais ou intraarticulares. A ressonância pode mostrar lesão retinacular medial, lesão patelofemoral medial, local, né, da lesão, edema ósseo. Tratamento conservador ou tratamento cirúrgico, ele é discutível, né? Muitas vezes no primeiro episódio, como falei, pode ser tentado tratamento conservador. Muitas vezes você vai, para você indicar o tratamento cirúrgico, passa a ser praticamente não vou dizer que seja um consenso, mas você deve tentar inicialmente o tratamento conservador, pelo menos por uns 6 meses, né? E aí, se continuar luxando, aí você avaliar direitinho onde é que estão os problemas desse paciente para fazer o tratamento cirúrgico da forma correta. Tratamento, então, conservador, indicação nos casos, né, onde o indivíduo tenha uma ADM completa, sem luxação, né, em todos os graus da flexão. E o tratamento cirúrgico, quando você tem aqueles fragmentos osteocondrais, quando você tem que fazer, então, a estabilização, né, dessa patela, que ela não está mais ficando por uma ruptura completa ali, por exemplo, das estruturas mediais, repare a reconstrução do ligamento patelofemoral medial. E a luxação, ela é predominante nas mulheres, né, de 2 a 5 para cada homem, tende a diminuir a ocorrência quanto mais cedo acontece a lesão, à medida que vão passando, né, quando aparece a lesão em indivíduos, né, mais velhos, já é mais difícil de que acabe recidivando. Então, tem pior prognóstico quando acontece no indivíduo jovem, na criança, no adolescente, né? E pode ser recidivante, pode ser permanente ou pode ser habitual. São os tipos de luxação. O que vem a ser a luxação recidivante? Então, são episódios variáveis, né, de luxação. Essa luxação ocorre, né, próximo da extensão completa. Lembre daqueles momentos, né, que está indo lá, que a patela está começando a entrar em contato com o fêmur, né? E a luxação permanente é aquela luxação presente em todos os graus de movimento. O paciente já faz a flexoextensão e a patela não quer nem saber, ela já está automaticamente fora, ela nunca conheceu o seu trajeto normal lá. Então essa é a luxação permanente, é de tratamento difícil, né? Tem vários predisponentes, fatores predisponentes, e o tratamento é bastante complexo nas luxações permanentes, né? Você tem que fazer muitas vezes reconstruções, né, importantes. Enfim. E a luxação habitual é aquela luxação que ocorre em flexão acima de 90 graus, né? Muitas vezes ela tem a presença de um encurtamento do quadríceps. Aqui, com relação ao Dejure ainda, há 3 tipos de problemas femoropatelares, né, que ligados com a luxação, com a estabilidade, que ele considera como instabilidade patelar objetiva, é quando há uma luxação ou há subluxação na femoropatelar. Ele considera como instabilidade patelar potencial é aquele indivíduo que tem dor, né, ele não tem história de luxação ou de subluxação, né, mas os fatores predisponentes do indivíduo ele tem. Ele pode ter lá uma hipoplasia, né, uma displasia do côndilo, né, então ele já tem fatores, embora ele não tenha luxado ainda. Essa é uma instabilidade patelar potencial. E a síndrome da patela dolorosa é aquela que o indivíduo tem aquela dor anterior no joelho, não tem fator predisponente. Se você olhar a articulação, o côndilo lateral, ele não tem hipoplasia, enfim,
mas o paciente tem queixas na região patelar. Vamos ver agora, então, com relação à parte do tratamento, a última parte, né? O tratamento conservador pode ser feito e tratamento cirúrgico. Vamos começar com o tratamento conservador, então. O tratamento conservador, conforme a gente já comentou, geralmente se preconiza em torno de 6 meses desse tratamento. Envolve o membro inferior como um todo, você não vai fazer uma reabilitação do joelho, tá? Você precisa reabilitar esse membro inferior de uma maneira mais completa, envolvendo, né, movimentos funcionais, é um treinamento funcional, né, de controle motor, de reforço do ponto de vista muscular, tanto para a musculatura, né, rotadora externa, rotadora lateral, né, os rotadores laterais do quadril, né, também, e a parte, então, tanto da parte da musculatura da coxa, da perna, enfim. É isso, você tem que trabalhar de uma forma completa e trabalhando tanto na parte de fortalecimento dessa musculatura, como de controle neuromotor, com exercícios de equilíbrio, com pranchas, né? Enfim, trabalhos, né, feitos de forma concêntrica e excêntrica, né? Para você ganhar um melhor controle, né, enfim, não é só sobre o joelho, mas também sobre todo o membro inferior. E o tratamento cirúrgico? Vamos ver, passar para o tratamento cirúrgico agora. Bom, o indivíduo tentou tratamento conservador, fez uma maneira, também não vale, né? Não vale o indivíduo fazer... Olha, eu fiz até já fisioterapia, mas quando fiz terapia, fiz 10 sessões. O indivíduo falou que fez 10 sessões para instabilidade femopatelar, ele não fez, né? Então, o tratamento, realmente, ele envolve um tratamento por um período mais longo, em torno de 6 meses, tá? Então, na falha do tratamento adequado, tudo conforme, né, manda o figurino, o indivíduo não melhorou, continuou tendo episódios, né, de falseio, subluxação, luxação. O ideal então, é você propor o tratamento cirúrgico para esse paciente. Muitas vezes você nem precisa propor, aquilo incomoda tanto o paciente que ele vem pedindo, né, que ele não aguenta mais com relação a isso, que a instabilidade incomoda bastante ele. Então, o tratamento cirúrgico. Vejam aqui que nós temos um menu, e agora quando fala em menu, quem ouve as palestras há tantos anos, né, da escola francesa, sabe qual é o pensamento, né, dessa escola, que é uma escola bastante respeitada, se não a mais respeitada, né, na parte de femopatelar, que tem um histórico bastante longo de estudos em cima disso e propostas de tratamento, onde ela considera o tratamento à la carte. O que é o tratamento à la carte, né? Olhar lá no menu, então vamos ver o que tem no menu e aí vamos pedir de acordo com. Né? Então, de acordo com as deficiências, os problemas, enfim, onde que está o problema do paciente, de acordo com os problemas que esse paciente tem, ele tem um problema que é proximal, vamos corrigir essa parte proximal. Ele tem se o problema, por exemplo, for uma hipotrofia, né, da musculatura medial, temos que tentar corrigir isso, reequilibrar essa musculatura, o controle, né, o controle neuromotor, enfim, vamos trabalhar em cima desse controle neuromotor. Agora não, o indivíduo tem já uma história, provavelmente pelo aspecto, pela ressonância aquela que foi feita, que tinha lá já ruptura provavelmente do ligamento patelofemoral medial, enfim, ele tem todos os ingredientes lá da ruptura do patelofemoral medial. Então ele está precisando, nesse nosso menu à la carte, ele está precisando de um tratamento para o ligamento patelofemoral medial. Ah, mas e como é que está? Vou fazer também, não porque eu aprendi que tem que fazer isso, aquilo, então vou fazer também a medialização da tuberosidade, lá no caso, da tíbia? Não, você só vai fazer a medialização se você solicitou antes uma avaliação tomográfica, se você viu como estava esse TAGT, se ele está maior do que 20 milímetros, aí tem indicação de você fazer uma medialização da tuberosidade da tíbia. Agora, se não tem, se é normal, por que você vai mexer na tíbia distalmente? Né? Então, avaliar se esse indivíduo tem um valgo, né, se esse valgo é muito aumentado, enfim, você tem que avaliar qual é o problema do paciente. E baseado nisso, você vai fazer essa correção anatômica à la carte.
Né? É dessa forma que você vai trabalhar e entender. Então, você precisa, em primeiro lugar, entender os mecanismos de desequilíbrio, de displasia, enfim, né, troclear, enfim, todas as alterações anatômicas e funcionais que existem para você propor de uma maneira correta quais são os lugares para serem abordados. Então aqui eu chamo a atenção o seguinte, lembra daqueles casos que eu comentei para vocês, de 6, 8, até 15 cirurgias? Às vezes eu não entendo, às vezes eu acho que aí o cirurgião ele acha a seguinte situação, não, eu acho que eu não fiz uma correção adequada, eu corrigi pouco, eu tenho que medializar mais. Aí o outro acho que não foi feito um release adequado, ou então esse paciente já veio, às vezes o paciente ele desiste do médico, né? Se ele vai lá no médico, o médico já operou ele 6 vezes, né? Se ele continua indo lá e o médico vai lá e repete a mesma cirurgia, não, vou fazer o release de novo, vou fazer mais medializar, e o paciente continua saindo a sua patela do lugar, esse indivíduo muitas vezes é aquele que vai procurar tem um grupo lá de joelho que ele vai lá para aquele grupo. Muitas vezes chega naquele grupo, olha, já tem 6 cirurgias, 7 cirurgias prévias. E aí o indivíduo fica lá, não, é que o pessoal provavelmente não fez a correção como tinha que fazer, então ele vai lá e de novo faz o mesmo procedimento ou, enfim, não vai a fundo em qual é o problema do paciente. E aí ele vai fazer 8, 9, 10 e por isso que tem esses números todos. E aí eu chamo a atenção de vocês, em um dos procedimentos que tem aqui, que não é de regra, mas é um procedimento, preste atenção, é um procedimento de exceção, mas quando você estiver presente, aqueles pacientes que já fizeram todos esses tipos de cirurgias, um número grande de cirurgia, provavelmente esse é um paciente que ele tem já um perfil para você fazer uma boa avaliação com relação à hipoplasia desse côndilo lateral e talvez esse paciente seja candidato, sim, a fazer uma trocleoplastia. Tá? Porque enquanto não fizer a trocleoplastia, você vai continuar peregrinando, né, a sua via crucis de grupo de joelho em grupo de joelho, de especialista em especialista e fazendo uma série de cirurgias, né, e não resolvendo o seu problema de instabilidade. Tá? Bom, mas vamos continuar aqui em frente. Se o indivíduo tiver um problema proximal, então nós estamos falando em realinhamento proximal. Então pode ser feito o quê? Um release lateral, indicado quando tem contratura dessas estruturas laterais. Então você está aqui na parte lateral, de repente seria importante, vamos liberar um pouco dessa estrutura lateral para diminuir a força desse vetor do quadríceps aqui. Claro que a gente sabe que é bastante criticado o release, sempre que puder fazer, não fazer o release é ótimo, né? Porque tem casos em que o indivíduo faz um release que vem desde aqui de baixo, vai lá em cima, né, e continua luxando ainda aqui. Se questione, alguma coisa não está certo aqui, né? Então pense também mais uma vez se não é a displasia da tróclea que tem um papel mais importante, né, do que o seu release que você está fazendo lá em cima. Mas vamos supor aqui, se ele tem um desequilíbrio proximal, o release está dentro, né, desse cardápio que pode ser utilizado. Não sozinho, associado a outros procedimentos. Como, por exemplo, você pode fazer um release e associar um pregueamento, um avanço do vasto medial aqui, né? Tu faz um avanço do vasto medial oblíquo por sobre a patela, aqui você avança mais alguns milímetros aqui, e com isso você vai ter a força do vasto medial para tracionar, né, melhor aqui. Então muitas vezes você faz uma incisão, pega todo isso de uma forma bastante cuidadosa com o bisturi e vai levantando essa expansão, né, de aponeurose, enfim, desses reforços que tem aqui do retináculo. E aí você avança um pouco mais e faz então a refixação. Com isso você aumenta esse papel do vasto medial em tracionar para o lado medial, né? E para isso, então, você faz um release também nessa parte lateral. Isso você está fazendo um balanceamento da parte proximal, né? Claro que você pode complementar no pós-operatório também, melhorar também as condições de trofismo, né, dessa musculatura aqui. Não adianta fazer avanço se não melhorar depois do trofismo aqui, né? Bom, avanço, rebaixamento do vasto medial, né, nesses casos de displasia do vasto medial, para melhorar esse braço de alavanca do quadríceps.
E hoje em dia a gente já comentou das indicações. E o alongamento do quadríceps, quando o quadríceps, né, ele se apresenta de forma muito encurtada. Vejam aqui, por exemplo, no realinhamento proximal, né, aqui a realização, então, da soltura da parte lateral, né, então faz o release na parte lateral e faz aqui o avanço, né, desse vasto medial. Veja que antes a patela estava aqui, conforme eu falei para vocês, com bastante cuidado aqui com o bisturi, você daí já vem aqui junto do reto anterior, aqui está o tendão do reto anterior, e você avança todo esse conjunto mais para medial, forma como uma jaqueta aqui, né? Faz um jaquetão, né? E com isso, isso é um realinhamento proximal aqui, conforme preconizado pelo Winsor. Realinhamento proximal. Então, reconstrução agora utilizando do ligamento patelofemoral medial. Então, aqui, o ligamento patelofemoral medial, que a gente está vendo ele aqui, que é esse reforço, na verdade, né, dessa porção aqui medial, e muitas vezes ele vai estar rompido, então você precisa reconstruir esse ligamento. Né? Então, é o principal responsável pela força, né, de estabilização aqui patelar, de 50% a 60%. Principal atuação é em extensão completa. A sua inserção é de 11 até 20 milímetros aqui no fêmur, está entre o epicôndilo medial e a inserção do adutor magno. Tá? Vai ficar nessa posição aqui, como forma a parte anatômica. Não adianta a gente querer inventar, viu, pessoal? Se tivesse algum lugar melhor para colocar esse tendão, com certeza o criador tinha já colocado nesse lugar. E não ia ser nós, como cirurgiões, que íamos descobrir um lugar melhor para a gente colocar a inserção do ligamento na reconstrução do patelofemoral. Muitas vezes, por quê? Porque esse ponto, ele vai ser, entre aspas, um ponto isométrico, porque o joelho, durante a flexoextensão, esse é o ponto onde ele vai manter uma mesma distância, tanto quando esse ligamento aqui estiver em extensão, quando o indivíduo estiver com inflexão. Se eu coloco fora dessas regiões, vão existir pontos em que esse ligamento vai ficar mais frouxo e pontos onde ele vai ficar mais tenso. Então é aquilo que vai limitar a amplitude de movimento do paciente. E aí depois na fisioterapia diz, não, tem que forçar mais na fisioterapia, força na fisioterapia, arrebenta o ligamento de novo, estoura o ligamento, pronto, resolveu, né? Porque foi colocado fora do ponto ideal dele, que é o ponto anatômico que ele tem aqui, né? Depois a gente vai ver. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse é o ponto ideal aqui, ó. Se você traça uma linha aqui reto em relação a essa cortical aqui, né? Nós temos aqui, ó, tá? É o ponto esse de Schottler, que fica 1 milímetro, né, anterior à linha cortical, aqui posterior do fêmur, né, na parte anterior, e ele fica 2,5 milímetros, tá, distal à origem posterior do côndilo medial. Tá? Então esse é o pontinho que está sendo mostrado ali, que é o ideal para você fazer a fixação e a reconstrução do ligamento, esse patelofemoral medial. Então esse ligamento, o papel dele vai ser, você vai ter que usar de algum elemento, geralmente hoje utilizado o semitendíneo, né, ou o grácil, você faz um laço com esse material e faz a sua fixação nesse ponto aqui. Também pode ser utilizadas outras estruturas também para fazer esse mesmo papel de reforço aqui, ok? Aqui nós temos uma técnica que foi descrita já há bastante tempo, né, em 1992, pelo meu conterrâneo lá, o professor João Helera Gomes, né, ele fez essa publicação aqui mostrando para fazer a reconstrução do ligamento patelofemoral. Ele já se preocupava naquela época, veja já quão visionário já era o professor Helera Gomes. Então, aqui mostrando, descreveu essa técnica, né, se eu não estou enganado, foi no arthroscopy, e ele então está mostrando de que maneira é feito, faz um túnel que passa pela patela e aí faz a fixação já naquele ponto lá, ok? Então aqui assim esse é um outro trabalho também do Dr. João Helera,
mostrando agora aqui, utilizando do semitendíneo. Inicialmente ele tinha também, ele propunha essa reconstrução até mesmo com ligamento sintético, na época áurea lá dos ligamentos sintéticos, né? Para a reconstrução, para o tipo da reconstrução de um ligamento, usando ele extra-articular, ou seja, sem tantos problemas com relação a sinovíticos. Os ligamentos sintéticos encontraram problema inicialmente pelas sinovites que acabavam acontecendo em alguns casos, mas extra-articular tinha bons resultados. O importante é ficar num bom posicionamento aqui. E aqui novamente, ele escreve no Arthroscopy agora, em 2004, sobre essa técnica de reconstrução do ligamento patelofemoral. Aqui, observando essa fixação, pode ser feito também usando de um parafuso, né, de tipo parafuso de interferência. Aqui pode ser utilizada uma outra forma de fixação também junto da patela, né? Isso também é uma das maneiras. Temos que cuidar aqui, mais uma vez eu falo, com relação, olha o tamanho dos pacientes, olha o posicionamento, né, nessas patelas, para que os túneis, eles acabem enfraquecendo essa patela, esse mecanismo extensor. Cuidar para que esses pacientes não acabem fazendo uma fratura de patela. E cuidem com relação à inserção nesse ponto aqui, que é o ponto ideal para a colocação, para a reconstrução do ligamento patelofemoral medial. Olha, vamos ver aqui um exemplo, né, um videozinho de 1 minuto e pouco. Aqui a gente está observando, fazendo então a incisão. Aqui vai fazer a perfuração, né, na patela. Aqui fazendo segundo ponto. Aqui, então, com uma broca canulada, faz uma perfuração. Aqui também faz uma perfuração nessa outra posição. Aqui são detalhes da técnica, a gente vai estar mostrando para vocês para ilustrar como é que isso é feito. Aqui uma vista no perfil. Então, fazendo lá essa fixação agora. Agora, nesse segundo ponto aqui, a outra fixação. E aí, com esse material, vem aqui e prepara o lugar adequado lá. Lembra que a gente já comentou qual é o ponto mais adequado? 1,5 mm, né, anterior à cortical posterior, e 2,5 mm abaixo lá da cortical posterior. E aí nós temos o ponto para fazer a inserção e a fixação no fêmur. Ok, detalhe da técnica. Aí já faz a passagem, vai fazer o tensionamento que é o adequado aqui para que ele fique numa posição adequada. Puxou ao mesmo tempo, vai fazer o tensionamento adequado, vai fazer a avaliação na flexo-extensão e depois faz a fixação com parafuso também aqui, né, de interferência. E aqui ficou a reconstrução, o reforço, né, do ligamento patelofemoral medial. Isso foi para ilustrar para vocês. E para finalizar aqui, com relação ao tratamento cirúrgico, a troqueoplastia. Então, naqueles casos onde existe uma hipoplasia, né, uma displasia importante do côndilo lateral, ela pode ser feita, né, a troqueoplastia é uma cirurgia de exceção. Aqui é uma troqueoplastia de adição, você faz uma pequena incisão na porção lateral aqui e superior dessa tróclea, e você pode usar um pedacinho de enxerto mesmo retirado da própria tíbia ali e fazer a elevação com a própria, não precisa nem usar material de fixação, e faz essa pequena elevação e você coloca ali a parte óssea que você tirou aquele enxerto, e ele vai ficar com aquela pressão, ela já vai manter estabilizado esse enxerto ali no local. E essa aqui já é outro tipo de troqueoplastia, onde você faz essa é uma troqueoplastia de subtração, onde você vai entrar nessa parte superior, vai escarificar por baixo do componente patelar
E aí você vai, é que aqui não tá pegando a área mais adequada, mas você faz um desgaste por baixo da cartilagem lá, né, na parte do osso propriamente dito, e aí você define aqui nessa área, daí você faz um corte nessa porção central e depois com o instrumento, né, você bate nesse instrumento, ele vai afundar, vai provocar um afundamento aqui, vai formar o sulco aqui com esse afundamento. E você pode fazer a fixação dessa cartilagem, né, com parafusos aqui, tá? Então são duas formas de fazer a trochloplastia. Aqui nós temos o outro procedimento. Se o procedimento for para uma falta de alinhamento distal, olha, quando é que a gente usa isso? Quando o TAGT for mais do que 20 milímetros. Então, nesses casos, você vai fazer uma medialização, né? Então, você vai pegar, vai fazer uma medialização da tuberosidade, né? Para tentar, então, diminuir também essa tensão. Então, aqui você vê os ligamentos patelofemoral, né, na parte medial e lateral, e aqui você fez, na verdade, foi uma medialização da tuberosidade, o procedimento de Elm-Strilar. Então, vejam mais uma vez que se você tiver problemas de alinhamento proximal, pode ser que o indivíduo, que seja um caso complexo, que você tenha problemas proximais na parte média e na parte distal, né? Então, se tiver problema distal do TAGT, você reorienta aqui. Se tiver problemas proximais, você pode fazer um avanço do vasto medial, fazer uma liberação do vasto lateral, um release. E pode fazer a reconstrução do ligamento patelofemoral aqui, se esse estiver rompido, estiver insuficiente, ok? Então, essa é a ideia. E para finalizar com o meu último slide, eu nem coloquei mais coisas nesse slide para dizer que as cirurgias não são livres de complicação. Além das complicações tradicionais que pode acontecer, do tipo, vamos supor, como infecção, que pode acontecer, a soltura de material de síntese, você perder uma sutura, um avanço, né, do vasto medial pela sutura que ainda não estava numa fase cicatrizada e você fez um reforço muscular, trabalhou muito com a fisioterapia e pode provocar, sim, se você não obedecer às fases de amadurecimento do tecido. Enfim, todos esses elementos você pode provocar, mas até mesmo lesões mais iatrogênicas, ou seja, você pode fazer uma hipercorreção e, de repente, essa patela que antes luxava para lateral, agora ela vai passar a luxar para medial. Pode acontecer também, né? Você pode transformar uma patela alta, você pode fazer um rebaixamento muito grande e ela se transformar numa patela baixa, né? É raro, mas pode acontecer também. Então, você tem que estar bastante, né, atento, porque as complicações podem acontecer desse procedimento. Bom,